Ei, você aí, você é bom nesse negócio de regra de Chargaff? Por quantas ligações de hidrogênio a adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina? E o que se impacta na temperatura de desnaturação do DNA, hein? Fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Fala galera, eu sou a Carol Braga, sou a professora de Biologia aqui no Foco na UERJ, que inclusive se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreve agora e ativa o sininho de notificação, porque toda quarta, quinta e sexta esse sininho vai apitar bonitinho aí no seu celular, porque tem vídeo novo, quarta de Biologia, quinta de Redação, sexta de Química, para você ser aprovadaço na UERJ. Por falar em UERJ, na aula de hoje, a gente vai falar sobre desnaturação do DNA. Nossa, mas eu nem sabia que DNA desnaturava. Desnatura pra quê? Então, se tu não sabe, o negócio não tá tão bom pro teu lado. Mas calma que eu vou te ajudar, tá? Vou te ensinar. E é um tema tão bom que eu acho que já vale um dedo no like aqui também. Não custa nada, é de graça, né? Não tô te pedindo nada, além de um simples likezinho. Então, deixa aí bonito. Vamos lá. Eu trouxe uma questão que caiu no exame de qualificação da UERJ ano passado. No primeiro exame de qualificação da UERJ foi a questão 37 da prova. Vocês estão ligados que um bom de um conceito A, valendo 20 pontos que vão se acumular lá para o exame discursivo, é a boa pedida para quem quer ser aprovado em medicina, né? Então, eu vou fazer uma questãozinha com vocês. E, aliás, olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Essa questão que caiu no primeiro exame de qualificação da UERJ ano passado, ela acabou também aparecendo numa releitura na forma de uma questão no exame discursivo. Vocês lembram que questão foi essa? Me conta aqui nos comentários. Você está relacionando essa questão que a gente vai fazer agora, ao longo do vídeo, se esse clique acontecer, deixa aqui nos comentários. A tal da questão que envolveu hibridização lá do gene da insulina, temperatura de desnaturação. Se você lembrar, me conta e aproveita e me conta se você acertou. E se você não acertou, se você gostaria que eu viesse aqui resolvê-la para você. Vamos lá, gente. Essa questão 37 diz assim: a desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA, W, X, Y, Z, todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada um. Timina é uma das 4 bases nitrogenadas que forma o nosso DNA. Então ele vai dizer, no fragmento W tem 10% de timina, no X 20%, no Y 30%, no Z 40%. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH e com mesma temperatura inicial. Calor, energia cinética, vão se rompendo as ligações de hidrogênio e dessa maneira o DNA desnatura. No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia, ou seja, a maior temperatura, foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Como é que eu penso essa questão? Como é que eu entendo essa questão? Tudo começa com uma dica que vinha antes da própria questão. A UERJ deu esse contextozinho que você está vendo aí comigo agora. Ele mostrava um fragmento dupla fita do DNA, que citosina sempre se liga com guanina, por 3 ligações de hidrogênio. Olha como é que estava devidamente ilustrado aqui, porque lembra que é exame de qualificação, então a UERJ gosta de dar umas pistas, porque de repente tem um aluno cuja específica não é biologia e que também pode aumentar suas chances de acertá-la à medida que ele interpreta os dados. Diz também que adenina e timina se ligam por 2 ligações de hidrogênio. Tudo isso faz parte de um conceito que eu tenho certeza que você, que é muito fera, já sabia, que é a tal da regra de Chargaff. Chargaff foi o cientista que lá na década de 50 desvendou as relações de pareamento entre as bases nitrogenadas que formam as 2 fitas, as 2 cadeias de DNA. E foi ele que percebeu que existia uma coincidência entre os percentuais de adenina e os percentuais de timina.
Assim como existia uma coincidência entre os percentuais de citosina e guanina numa molécula de DNA. Então ele conseguiu relacionar que bases do tipo púricas, ou também chamadas de purinas, que são adenina e guanina, sempre têm o mesmo percentual, 50%, do que as bases do tipo pirimídicas ou pirimidinas, que no caso do DNA são representadas por timinas e citosinas. E por que era sempre 50-50? Porque uma purina sempre se liga a uma pirimidina, a adenina sempre se liga à timina, e guanina sempre se liga à citosina. Nossa, Carol, você falou uns troços difíceis aí, negócio de purina, púrica, pirimidina. Vou dar uma dica que é a maior bizuzão do rolê. Água pura. Anota essa frase aí. Água pura. Água pura é um macete para você gravar aqui. Adenina e guanina, água. Adenina e guanina são as bases púricas. E, consequentemente, as que sobram, timina, uracila, se fosse um RNA, né? E citosina são as pirimidinas ou pirimídicas. Beleza. Outra coisa muito importante nessa relação de pareamento é por quantas ligações de hidrogênios essas bases se unem, que já estava dado lá na questão da UERJ. E você tem que saber na ponta da língua, né? Porque na prova discursiva, provavelmente, essa informação não vai estar dada. Ela vai estar morando aqui, ó. Adenina com timina, 2 ligações de hidrogênio. Citosina com guanina, 3 ligações de hidrogênio. E daí, eu quero que você faça uma relação muito interessante. O que é a desnaturação da molécula de DNA? É a separação das duas fitas. Esse processo ocorre naturalmente através da abertura de forquilhas de replicação. Durante, o próprio nome diz, né, a replicação do nosso DNA. Isso não é feito mediante aquecimento. Na nossa célula, no processo natural, isso tanto na replicação como na transcrição, a desnaturação da molécula de DNA é catalisada por enzimas, como por exemplo as helicases, que vão catalisar a ruptura das ligações de hidrogênio. Em laboratório, eu não quero gastar grana comprando enzimas, o que é caro, para desnaturar a molécula de DNA. Então, quando a desnaturação do DNA ocorre em laboratório, isso é feito de forma 0800. É só aquecer a molécula de DNA. Aquecer para torrar, para cozinhar? Claro que não, gente. Aquecer simplesmente para romper as ligações de hidrogênio, tá? Então, à medida que você vai aquecendo, o calor é como se ele funcionasse tipo uma tesourinha. Então, ele vai lá e corta 2 ligações de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio, mais 2 ligações de hidrogênio. Olha as tesourinhas ali, que bonito são elas. Então, o calor, ele vai clivando essas ligações de hidrogênio. E aí eu quero que você faça um raciocínio muito interessante. Lembra que a questão, ela te deu os percentuais de timina encontrados em 4 moléculas de DNA e a partir disso ela quer que você diga qual delas depende de uma maior temperatura, de mais energia para desnaturar. É só você pensar no seguinte: se adeninas e timinas se ligam por 2 ligações de hidrogênio, citosina e guanina por 3, a relação é muito simples aqui na nossa cabeça. Quanto menor for o percentual de timinas e adeninas numa molécula de DNA, maior será o percentual de citosinas e guaninas, porque a soma de bases tem que dar 100%. E quanto mais citosinas e guaninas eu tenho numa molécula de DNA, mais ligações triplas de hidrogênio e não duplas de hidrogênio a gente vai ter configurando aquela molécula. Ou seja, quanto mais ligações de hidrogênio ao todo a gente encontra no DNA, mais calor eu preciso dar para aquela molécula, porque eu tenho mais ligações a serem rompidas durante o processo de desnaturação. Tá vendo essa caixinha linda, maravilhosa, com isso tudo resumidinho aqui? Anota. E não precisa anotar palavra por palavra, não. Faz um esqueminha disso, uma coisa bem simplesinha. Vamos resolver a questão agora, botar esse conhecimento para fora? Bom, se eu entendi que com o menor percentual de timinas e consequentemente de adenina a gente tem na molécula de DNA maior o de citosina e de guanina, vamos provar isso? Tipo, vamos brincar de matemática? Aí todo mundo, não, vamos sim. Então é o seguinte, a molécula W tem 10% de timina. O que isso significa para mim? Se ela tem 10% de timina,
Deixa eu ver com o meu laserzinho aqui. Se ela tem 10% de timina, significa que ela tem 10% de adenina. Então, sobra 80% de bases. O que eu faço? Distribuo 40% para citosina, 40% para guanina. Então, repare o seguinte, 20% das bases nitrogenadas na molécula W são unidas por 2 ligações de hidrogênio e 80% dessa molécula de DNA são unidas por 3 ligações de hidrogênio. Então, a molécula W, que é o nosso gabarito, ela vai exigir a maior temperatura para desnaturar. Justamente por quê? Porque na soma, ela reúne mais ligações de hidrogênio para serem rompidas. E quanto mais ligações de hidrogênio, mais calor. Sacou a ideia? Galera, parece tudo muito simples, né? Muito facinho, mas esse é um conhecimento básico, fundamental para você ir acertando questões de cada vez níveis mais elevados. Eu espero muito que você tenha aprendido tudo sobre regra de Chargaff, ligações de hidrogênio, as relações disso com temperatura de desnaturação e não erre mais nenhuma questão sobre o tema. Deixa aqui nos comentários para mim se você curtiu, o que você aprendeu, no que você tem mais dúvidas sobre esse assunto, o que você gostaria de ver aparecendo mais aqui sobre essa temática ou sobre a temática de genética molecular. Quarta-feira que vem a gente se vê, beijo e tchau!